Fala aí pessoal, tudo bem? Lucas Evaristo aqui. Vamos iniciar mais uma aula da nossa parte de aprofundamentos em operação ferroviária. O assunto de hoje é THP. Nós já demos algumas pinceladas em aulas anteriores sobre esse elemento, sobre esse indicador, tá? Uma das partes mais importantes que nós indicamos nas nossas últimas aulas é que não necessariamente ele é um indicador negativo. Na verdade, ele é um índice que mede um grau de eficiência daquela determinada via, tá? Mas não necessariamente quando ocorre ele é algo negativo, né? Porque pode depender muito da demanda. Por isso que nós temos que diferenciar entre causas obrigatórias, não obrigatórias, causada por fatores internos ou causada por fatores externos, tá? E também sobre as questões mistas. Por exemplo, vão ter fatores que vão ser externos e internos ao mesmo tempo, e a gente vai dar uma olhadinha em como que isso funciona na prática, como que funciona essa nossa dinâmica aí, tá? THP, né? O significado dessa sigla, desse indicador é trem-hora parado, tá? E assim como o próprio nome já nos sugestiona, ele é um indicador que mede o tempo de interrupção na movimentação dos veículos, tá? Se você pegar a definição, digamos, nas teorias mais embasadas, lembrando que isso aqui é um indicador que não é utilizado, ele não é nativo da ferrovia, ele foi extraído de outros modais, tá? Então, ele tem um embasamento teórico em materiais que são de outros modais de transporte. Na definição base de THP, é o índice do tempo de interrupção da soma de todos os trens sobre a determinada via, tá? Então, você tem o trem A dando um tempo, tá? Lembrando, trem hora parado, então esse indicador ele tem horas, tá bom? Por exemplo, vamos supor que o trem A ele teve a interrupção do seu tráfego por algum motivo, que a gente vai ver depois aqui os motivos, e esse horário, esse tempo aqui, ele é contado a partir da interrupção da movimentação dele, tá bom? Vamos supor que ficou 2 horas com a interrupção de movimento. O trem B ele teve também uma interrupção de 2 horas. Vamos supor que a causa raiz da interrupção foi a mesma, tá bom? O nosso THP, ele é a soma desses dois tempos, tá? Então, ele é a soma da parada dos trens em toda a via, tá? Esse é o THP de forma literal, né? Da forma que ele está disposto na literatura, na teoria sobre ferrovia, tá? Mas de forma diferente, da forma que é aplicada na ferrovia, traz aqui o Rodrigo Rosa, tá? Na literatura dele, no livro dele, né, no trabalho dele, o trem hora parado ele é individualizado por trem, tá? E é assim que é determinado na maioria das ferrovias, e não dessa forma somatória, tá? Então você vai determinar o THP do trem específico. Então, a partir do momento que o tráfego desse trem, aqui, por exemplo, a gente está usando o exemplo aqui do trem A, ele é interrompido, se inicia a contagem desse nosso THP, tá? Então você faz esse tempo, mensura esse tempo a partir da interrupção, e você para de contar quando retorna ao movimento normal, tá? Lembrando que o indicador é sobre o trem como um todo e não sobre um material rodante específico, tá? Beleza, você teve um tempo que, vamos usar o mesmo exemplo, 2 horas parado na via. Lembrando que o tempo de 2 horas parado, ele vai interromper também o tráfego dos demais veículos que estão vindo posteriormente a ele, tá bom? E aí a gente vai ter que diferenciar os indicadores, esse THP em obrigatório e não obrigatório, tá? Os não obrigatórios geralmente são associados a fatores externos, mas pode ser interno também,
tá? E os não obrigatórios, por exemplo, pode ser que não há necessidade daquele trem continuar o tráfego, porque não há demanda de carga, tá? Vamos supor que a gente tem o terminal A, o terminal 1 aqui e o terminal 2 aqui, tá? Então aqui é o carregamento, aqui é a descarga. Vamos supor que o nosso terminal 2, ele não está tendo demanda. Então não há necessidade, necessariamente, da intensificação desse tráfego do terminal 1 em direção ao terminal 2, tá? Então você pode ter aqui um THP gerado de forma não obrigatória, por exemplo, para manutenção de uma via, tá? Esse é um dos motivos do THP sendo gerado de forma não obrigatória, tá bom? Um THP obrigatório, né, você teve interrupção, por exemplo, houve a quebra de um material rodante, de um vagão, de uma locomotiva, houve alguma falha aqui na via permanente de caráter urgente, por exemplo, sei lá, um trilho que acabou tendo alguma falha com uma abertura muito grande, poderia gerar um descarrilamento, por exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, um maquinista que passou mal aqui no interior do trem, tá? Então, essas são paradas obrigatórias, não tem o que fazer. Uma falha também aqui no sistema de gerenciamento de tráfego, né? Enfim. Os não obrigatórios nós já falamos, né? Pode ser, por exemplo, um dos motivos é a baixa demanda no terminal que vai receber aquela carga do transporte. Fatores internos, tudo que ocasionou a parada do trem que esteja dentro do âmbito interno da empresa, tá? Então tudo isso que eu falei, falha no material rodante, o maquinista passou mal, cometeu algum erro, deu falha aqui e o sinal ficou só vermelho e ali gerou uma demora para se normalizar, para explicar, para entender por que ele está vermelho, sendo que houve o comando para ele ficar verde. Então tudo isso vão ser considerados aqui fatores internos, ok? Em fatores externos, por exemplo, você tem algo que vai vir de fora da ferrovia, como o próprio nome já induz, né? Por exemplo, um carro que ficou parado aqui na nossa passagem em nível, né? E a ferrovia tem que interromper o tráfego, ir aqui verificar por que o carro ficou travado, sei lá, ele deu um defeito, acabou a gasolina exatamente em cima da passagem em nível. Carros muito rebaixados, para passar na passagem em nível também pode ser que agarre, algo do tipo, tá? Então isso são fatores externos. E tem fatores que podem ter essa característica de serem mistos. Por exemplo, a própria baixa demanda. Pode ser, por exemplo, sei lá, por um colapso na economia da China, por exemplo, houve a baixa demanda por minério. Então, é um fator externo e interno ao mesmo tempo. Fator externo, por ser de um cliente, né, o cliente que fez a contratação, então ele não está precisando mais com urgência daquela carga. Interno, porque a ferrovia está dentro da cadeia de suprimentos no conceito geral, né, no conceito logístico. Enfim, tem outros motivos também que acabam tendo essa característica de fator de motivo misto, sendo interno e externo ao mesmo tempo. Tá bom? Lembrando que o THP ele é um índice de eficiência de uma determinada ferrovia, tá? Então, quanto mais baixo o THP, mais eficiente é essa nossa ferrovia, tá? Mas lembrando que não necessariamente ele é um indicador que demonstra falha da própria ferrovia, então nós não podemos utilizar ele como um fator propriamente negativo, porque você pode, por exemplo, ter o exemplo que eu citei, que é a baixa demanda, e ter, né, que é um fator totalmente que não impacta diretamente, que não é impacto diretamente da ferrovia, é um impacto que vem aí de origem externa, tá? Enfim, e também tem os impactos que são propriamente externos, como eu citei aqui, né, o carro na passagem em nível, ok? Então, mas de qualquer forma, ele é um índice
de eficiência de uma ferrovia, e quanto mais baixo ele está, mais eficiente essa ferrovia ela está sendo, ok? Pessoal, esse é o THP, tá? É um tema aí interessante, né? É acompanhado por todas as ferrovias. Quem está diretamente ligado à operação de alguma forma tem que estar ciente, tem que estar sempre ativo ao que indica esse indicador, né? Mas o mais importante é você identificar o motivo real desse nosso THP. Se ele vai ter, por exemplo, motivos que podem ser evitados, principalmente sendo fatores internos e fatores não obrigatórios, tá? Então, por isso que é necessário identificarmos a causa raiz da geração desse nosso THP, tá? Então, o THP ele foi gerado por uma falha de manutenção que quebrou em algum ponto aqui o vagão, a locomotiva. Então, você tem que ir buscando sempre a causa raiz e nunca a causa geral, né? Porque se você pegar o que é mais óbvio, o que gerou um THP? A quebra no material rodante. Aí você tem que aprofundar e você acha a raiz. Tá, mas quebrou o material rodante por qual motivo? A manutenção está em dia. Tá lá, você vai olhar lá no checklist, está em dia a manutenção. Você aprofunda. Quem fez essa manutenção? Foi o Marco Aurélio da Silva, foi o Joselito Novaes de Alcântara. Beleza, vamos lá. Essa manutenção foi efetuada de forma correta? Você vai aprofundando, entendeu? E aí você identifica de fato a causa raiz, né? Às vezes é um pelo que você vai puxar, né, do meio do couro cabeludo, né, algo pequeno, um motivo que você pode pinçar, você vai reduzir demais o THP, que você vai lá na causa raiz, a causa real daquele problema, e não o impacto em onda, em bola de neve que ela gera até indicar a ferrovia, até afetar a ferrovia como um todo, ok? Pessoal, basicamente é isso. Esse é o nosso THP e até a próxima aula. Até mais.